Aqui estão 14 maneiras que aposto que você não sabia que poderia usar objetos de vidro antigos. Já teve porta-velas que você adora, mas que parecem meio sem graça sozinhos? Eu peguei os porta-velas, algumas rolhas de garrafa e um tapete de corte. Usando uma faca de cozinha comum, cortei cuidadosamente cerca de metade da rolha. Depois disso, peguei minha pistola de cola quente e coloquei uma boa quantidade na parte mais larga da rolha. Em seguida, colei isso na parte de baixo do porta-vela. Fiz isso nos três até ficar com algo que parecia assim. Essas rolhas serviram perfeitamente como adaptadores para que meus porta-velas para velas Rechaux coubessem nos meus castiçais para velas finas. Isso realmente valorizou o visual dos copos baixos, e como são removíveis, posso simplesmente tirá-los e trocar minhas velas finas quando quiser. Gostaria de personalizar peças de vidro de brechó? É muito mais fácil do que você imagina. Peguei peças de vidro do brechó e misturei Mod Podge com corante alimentício. Depois passei essa mistura do lado de fora do vidro. Quando estavam completamente secos, apliquei uma segunda camada e deixei secar durante a noite. Derreti algumas velas finas antigas, enrolei o pavio em um palito de madeira e coloquei por cima. Em seguida, despejei a cera quente em cada vidro e deixei esfriar. Procurando uma maneira rápida de transformar um pote de vidro comum em uma decoração sofisticada, primeiro vamos reutilizar um pote de picles de vidro de 1 galão. E depois temos uma corda náutica decorativa. Agora, depois que eu cortar todas as tiras, vou começar a usar minha pistola de cola quente para colá-las na lateral do pote. E tudo que estou fazendo é espaçando-as de forma uniforme, e depois vou colocar um pedaço de corda no meio dessas seções. Em seguida, vou começar pela borda e adicionar cola em alguns pontos enquanto vou enrolando a corda. Vou colar mais 2 peças em cima e vai acabar ficando uma pilha de 3. Quer adicionar um abajur ao seu ambiente, mas não tem uma tomada por perto? Vamos começar com uma lâmpada com controle remoto. Vamos pegar a base da lâmpada e colar no topo de um pote de vidro com cola quente. Então, vamos colocar a nossa lâmpada. Vamos pegar uma presilha e colocar em cima para segurar a cúpula do abajur. Pegue aquela peça de acabamento e parafuse de volta para que fique bem firme. Adoro o visual do vidro mercurizado antigo, mas odeia pagar caro por isso? Eu garimpei várias tigelas de vidro, castiçais e pratos de vidro, e colei tudo com cola para uso marítimo e de motorhome. Comecei com um castiçal e depois adicionei uma tigela de cabeça para baixo. Em seguida, colei um pratinho pequeno como base e depois outra tigela por cima. Continuei adicionando pratinhos e tigelas de cabeça para baixo até alcançar a altura desejada. Para o topo, coloquei um suporte de vela tipo Rechaude de cabeça para baixo. Também fiz uma versão menor com um copo pequeno de cabeça para baixo, uma tigela e um suporte para a vela. Deixei secar por 48 horas. Depois, borrifei tinta espelhada. Enquanto ainda estava molhado, borrifei vinagre para criar um efeito de vidro mercurizado. Borrifei mais algumas camadas de tinta e vinagre e deixei secar. Os pratos da loja de $1 são simples demais para o seu gosto? Pegue uma tigela de vidro na loja de $1. Vou colocá-la de cabeça para baixo em uma base de madeira. Depois vou cercar a tigela com contas de madeira. Encontrei esses fios de contas na loja de $1. Passe uma linha de cola ao redor da tigela e depois cole as contas. Quando a cola estiver completamente seca, posso retirar a tigela do centro. Peguei outra tigela menor na Dollar Tree. Coloquei isso na parte de baixo do círculo de madeira para criar um pedestal. Em seguida, vou pegar uma conta de madeira maior e preencher os buracos com um pouco de argila que seca ao ar para criar uma bola redonda sólida. Dei uma camada de tinta spray. Com tudo seco, estou colando a conta maior na parte de baixo da tigela de vidro. Depois, é só colocar essa tigela em cima daquele pedestal. Cansada de jogar fora potes de vela quando a cera chega ao fim? Quando sua vela em pote estiver quase acabando, coloque-a no congelador por pelo menos 2 horas. Encaixe a lâmina da faca na lateral da cera que sobrou. Deixe o pote de molho em água quente com sabão e depois limpe o interior do pote com um pano ou esponja. Se você tiver uma vela em pote com tampa, remova a cera da mesma forma. Pegue a tampa do pote e coloque fita crepe ao redor da lateral da tampa. Agora, pinte a parte de cima da tampa com spray. Pegue uma rolha de vinho usada e prenda-a no topo da tampa. Precisa de um suporte de servir sofisticado, mas está com um orçamento de loja de R$ 1? Pegue alguns susplats e uma taça de margarita. Comece pintando os susplats com spray. Eu voltei à loja de R$ 1 e peguei alguns pratos de melamina. Eu pintei esses com spray e deixei secar completamente. Pegue um dos susplats e com uma pistola de cola quente, cole 4 contas, igualmente espaçadas no centro do prato. Coloque um pouco de cola quente em cima dessas contas de madeira e pressione o fundo do segundo suplá por cima. Peguei cada uma das contas de madeira e com um pouco de cola quente colei uma ao lado da outra em um leve ângulo, na fenda entre os dois suplats. Lembra daquela taça de margarita? Apliquei um anel de cola quente no fundo da taça e próximo à borda.
Pressione a taça no centro do seu plas com contas até que fique firme. Depois, aplique uma faixa fina de cola quente na borda da taça. Pegue os pratos menores com contas e pressione-os no centro da taça. Quer um visual antigo e dramático sem comprar luminárias vintage caras? Eu adicionei um pouco de vinagre em um borrifador com água e borrifei levemente o interior da luminária de vidro. Em seguida, borrifei a tinta espelhada por dentro e escorri o excesso de água e tinta. Borrifei a base da luminária de preto. Depois de seco, apliquei o Rub and Buff dourado antigo, deixando um pouco do preto à mostra. Depois de seco, coloquei luzes de fada com bateria. Procurando uma arte de jardim única e chamativa sem gastar muito, peguei algumas peças de vidro de brechó para essa decoração de jardim incrível. Depois, peguei um pouco de epóxi de 2 partes, passei ao redor da borda inferior de um vaso de vidro e colei na parte de baixo da tigela de vidro. Deixei isso de lado para secar. Apliquei epóxi na base de outro vaso de vidro e coloquei o prato de vidro centralizado em cima. Peguei o vaso com a tigela, apliquei epóxi na parte de cima e colei o terceiro vaso de cabeça para baixo. Depois, apliquei epóxi no topo do vaso que está preso à tigela e coloquei a outra parte em cima. Quer personalizar pratos ou potes de vidro simples? Você precisa garantir que a superfície esteja bem limpa. Álcool isopropílico é uma boa opção. Você vai precisar de alguns stencils, que deve alinhar e pressionar firmemente. É muito importante que você mantenha a melhor vedação possível. Você vai querer pegar uma fita crepe e colocá-la ao redor das bordas. Agora que o stencil está no lugar, é hora de aplicar o creme de corrosão para vidro. Normalmente, eu deixo agir por cerca de 5 minutos e depois enxaguo. Coloque sob um jato de água morna e deixe o creme sair suavemente. Depois que todo o creme de gravação tiver sido enxaguado, você pode remover o stencil e a fita. Mas vamos dar um passo além e eu vou usar este produto Rub and Buff para adicionar um pouco de cor. Você gostaria de transformar peças de vidro baratas para a festa em uma decoração fofa? Em uma das minhas viagens mais recentes a Dollar Tree, encontrei essas tigelas de vidro. Também vi essas taças de margarita super legais. Peguei um pouco de E6000 e vou espalhar no fundo da taça de margarita. E também vou passar um pouco de E6000 no fundo de uma das tigelas de vidro. Depois vou colocar uma em cima da outra. Deixei secar. Enquanto isso, peguei minha segunda tigela de vidro e o E6000 e peguei um puxador de gaveta antigo e coloquei em cima. Ama aquelas velas foscas da Pottery Barn, mas não quer gastar uma fortuna? Vou colocar um pouco de cola em um recipiente pequeno e depois adicionar um pouco de tinta. Agora que a cola está tingida, vou pintar toda a parte externa do recipiente de vidro. Vou deixar esses descansando por algumas horas antes de continuar. Usando um pouco de Mod Podge, pintei ao redor dos recipientes e depois polvilhei glitter branco por cima. Depois que secar, o glitter vai ficar no lugar. Peguei essas velas cilíndricas na loja de $1 e vou derretê-las. Usei 2 palitos de churrasco para segurar os pavios no lugar. Quis adicionar um pouco de óleo essencial para dar um aroma maravilhoso às minhas velas. Agora é hora de encher os recipientes de vidro. O último passo é remover os palitos e aparar os pavios. Quer adicionar um toque sutil de cor aos castiçais de vidro simples? Pegue um castiçal, pegue um potinho e coloque um pouco de Mod Podge. Você vai adicionar algumas gotas de corante alimentício e aplicar uma camada em toda a parte externa do castiçal. Agora vou adicionar um pouco de azul e depois fazer outro castiçal.